Você vê uma relação entre essa onda de calor fortíssima aqui no Sudeste, com desmatamento na Amazônia, queimadas na região Centro-Oeste e essas chuvas torrenciais no sul do país? Tá tudo de alguma forma interligado, Marco? Está tudo interligado, os extremos ficando mais extremos. Ao longo de décadas, especialistas como você passaram muito tempo avisando, alertando. Olha, eu lembro de se falar em camada de ozônio lá nos anos 80, efeito estufa, e esses assuntos eram tratados assim como, isso aí não é problema para agora, né? Só que o agora chegou, né, Mário? Chegou, já está, né? Já tá à nossa volta, não tem mais como dizer que é algo para o futuro, né? Está aqui, afetando todo mundo. E são problemas complexos que, para serem resolvidos, demandam muito tempo. Não é algo que vai É, ser solucionado com uma vacina, algo que vai ser produzido por um laboratório e que instantaneamente vai trazer a cura, como a gente assistiu na exatamente, pandemia. É algo que demanda exatamente. tempo e que talvez demore que uma geração inteira, a próxima geração inteira tenha esse trabalho de ter que consertar o que a nossa não conseguiu fazer. É urgente que o brasileiro ele passe a adotar uma nova mentalidade em relação a essa realidade, né? Nós temos que parar de ser reativos e nos tornarmos proativos. Alô, pessoal que acompanha o canal A Grande Verdade, estamos aqui mais uma vez para falar de assuntos importantes. Hoje é dia 4 de maio, todo mundo deve estar acompanhando nesse ano de 2024 a região sul do Brasil sendo castigada pelas chuvas, algo que nunca se viu, está sendo chamada de maior catástrofe natural da história do estado do Rio Grande do Sul. A gente está acompanhando isso com bastante preocupação e tristeza, né? As imagens são muito impressionantes e nesse momento não há ninguém com quem eu gostaria mais de falar do que com o autor do livro Planeta Hostil, que é o Marco Moraes, que está aqui com a gente. O Marco Moraes, ele é geólogo, ele é um especialista, um ambientalista, um cara super preocupado com as questões que envolvem o meio ambiente, principalmente do nosso país. E, além de tudo isso, ele é do Sul, ele é do Rio Grande do Sul. Certo, Marco Moraes, tudo bem? Bem, tudo bem, prazer estar aqui. Pois é, Marco, eu queria muito falar com você por causa de todos esses predicados e porque você conhece a região sul, você é do estado do Rio Grande do Sul. Como é que você Uhum. está vendo essa situação no seu estado com essas chuvas que não são novas, né? Já é a terceira vez só nesse ano que o estado está sendo castigado por inundações, por chuvas. Como você está vendo tudo isso? Pois é, uma das coisas que eu falo no livro é que os cientistas climáticos têm alertado que os eventos vão ficar mais extremos, né? Coisas que eram suportáveis, digamos assim, e que ocorriam todos os anos e as pessoas já estavam preparadas para isso, agora estão se tornando extremas. E esse caso do Rio Grande do Sul é um desses exemplos, né? O que está acontecendo agora lá é que há o desenvolvimento, que é uma coisa comum no outono e inverno, de uma zona de alta pressão aqui no centro-oeste e sudeste, né? Estou falando aqui porque eu estou aqui em Petrópolis no momento, né? A gente está passando esse mesmo calorão aí de todo mundo do sudeste e centro-oeste. Essa alta pressão, que ela está fazendo? Ela está fazendo dois ou três efeitos importantes. Ela está segurando as frentes frias, ou seja, as frentes frias não conseguem passar do sul do Brasil, e está fazendo com que a umidade da Amazônia, que normalmente há uma circulação de ventos que leva para o centro-oeste e para o sudeste, esteja se, esteja se direcionando para o sul do país. Então, veja, há duas frentes de umidade, né? Uma frente vinda do sul e da Amazônia é praticamente um canal de umidade, ambos se encontrando no Rio Grande do Sul. E isso é uma situação que, bom, essa é a explicação do momento. Por que está acontecendo isso? Mas é uma situação que costuma se repetir. A gente está acostumado aqui, o nosso outono e inverno aqui no Sudeste, Centro-Oeste, tende a ser seco, né? Essas fases, essas épocas de até altas temperaturas anormais e ar mais seco, são comuns,
no outono e no inverno. E o que acontecia lá no Rio Grande do Sul? E eu me lembro quando eu era criança, né? E a gente tinha que levantar cedo para ir para a escola e tal. A frente fria chegava, vinha uma chuva um pouco mais forte, passava e ficava aí dias, às vezes semanas, com frio e chuva fina. Mas isso não criava maiores problemas. Estava todo mundo preparado para isso. O que está acontecendo agora é chuva com intensidade de tempestade de verão, chuvas com intensidade de Petrópolis, né, que ocorreram em Petrópolis, no litoral de São Paulo, ocorrendo em metade do estado do Rio Grande do Sul e sul de Santa Catarina. Então, essa intensidade, ela só pode ser explicada realmente pelo aumento da temperatura da atmosfera e o aumento da umidade na atmosfera. É um novo padrão, é algo que não acontecia e que está vindo a acontecer agora. Marco, você mencionou o calor aqui no Sudeste, né? Só para registrar, ontem, dia 3 de maio, no mesmo período, nos mesmos dias em que o Sul estava debaixo d'água, com essas chuvas que você descreveu também, parecia chuvas de verão, Uhum. aqui em São Paulo, na região Sudeste, foi registrado calor recorde. São Paulo ontem fez o dia mais quente da história para um mês de maio. Algo nunca antes registrado no mês de maio, que também deveria ser um mês com temperaturas mais amenas. A gente está acostumado com isso nesse Uhum. período do ano. Uhum. E ontem ele É. bateu o recorde. Você vê uma relação entre essa onda de calor fortíssima aqui no Sudeste, com desmatamento na Amazônia, queimadas na região Centro-Oeste e essas chuvas torrenciais no sul do país, está tudo de alguma forma interligado, Marco? Está tudo interligado, os extremos ficando mais extremos, né? Aqui em Petrópolis, onde eu estou no momento, eu nunca tinha visto a temperatura passar de 30 graus. Eu acho que o nosso recorde era 30 graus e ponto 8, alguma coisa assim. Agora a gente está há vários dias com 31, 32, ou seja, temperaturas passando o nosso recorde histórico. Então, a tendência é que as ondas de calor, e veja bem, o Rio Grande do Sul, em um ano, o Rio Grande do Sul teve 4 eventos extremos de chuva. Os 3 do ano passado foram causados por ciclones extratropicais, uma situação diferente da agora, mas que também estão ficando anômalos. E o Rio Grande do Sul teve pelo menos três, que eu lembro, ondas de calor, ou seja, mais chuva, mais calor, num estado em que o padrão era, dominantemente, era chuvas bem distribuídas e temperaturas mais amenas. Aqui, então, o que a gente está percebendo? Ondas de calor ficando mais extremas. E, evidentemente, que mais calor causa mais queimadas, causa mais seca, causa, né, falta, problemas de abastecimento de água, etc. E a gente não colabora com isso se a gente desmatar, porque as árvores são um grande reservatório de umidade, né? Então, o desmatamento intensifica um fenômeno global, que é tornar os eventos extremos mais extremos. Está conectado, portanto, está de fato tudo conectado. É importante você dizer isso porque, na maioria das pessoas, na cabeça da maioria das pessoas, é complicado você construir essa engrenagem, né, em que algo que é feito lá na região norte do país, milhares de quilômetros de distância da cidade de Lajeado, no Rio Grande do Sul, é, vai ter impacto em pontos tão distantes, né? É, é, você, com o seu poder de síntese, você conseguiu explicar bem isso. Mas, então, o que me leva a concluir o seguinte, que essas medidas que estão sendo cobradas agora do governo do Estado, precisa fazer isso, precisava ter previsto de alguma forma, precisavam ter tomado medidas mais duras para efetivamente tirar as pessoas da região. Tudo isso aí é paliativo, né? Porque o fenômeno Isso das chuvas mesmo, ele vai continuar e a tendência é piorar. o fenômeno vai continuar.
a tendência é piorar. Nós estamos no final de um ciclo El Niño, que leva mais chuvas no Rio Grande do Sul e secas aqui para a região central do Brasil. Mas ele foi fraco. De qualquer maneira, entra o Laninha, que é o esfriamento das águas do Pacífico, que tende a deixar o clima mais seco no sul e mais úmido aqui. A gente pode enfrentar chuvas catastróficas aqui no Sudeste, com a vinda do Laninha. E o que eu tenho observado é o seguinte: a gente sofre as tragédias. Eu estou falando aqui de Petrópolis, que sofreu uma em 2022. A nossa tendência é ser reativos. A gente vai lá, quando a coisa acontece, todo mundo se mobiliza, fica cobrando das autoridades. Aí depois o pessoal, né, recompõe o que foi destruído lentamente, porque às vezes levam 10 anos para. Tem gente recebendo aqui casas do evento de 2011. Então, levamos 10 anos para, né, fazer, como você falou, atitudes paliativas e muito pouca preparação para o que volta. Então, olha lá, Rio Grande do Sul, vai passar 2, 3 anos mais secos. Você vai ver que a atenção vai se voltar para outra coisa. E aí, quando voltar de novo o ciclo de chuvas, as pessoas não vão estar, né, as cidades, a infraestrutura do Estado não vai estar preparada. Isso é uma coisa e não é só os governantes, né? Os governantes reagem à pressão dos eleitores. Nós é que Exatamente. temos que nos mobilizar, escolher bem quem vai nos representar, fazer pressão, não esquecer do que aconteceu, né? Porque a gente tem essa tendência de quando não é uma coisa assim altamente catastrófica, a gente vai esquecendo. Entre o dia a dia, você tem as contas para pagar, as dificuldades, fica prestando atenção nas guerras lá do outro lado do mundo, e aí a chuva volta, e isso vai acontecer em Petrópolis, isso vai acontecer em São Paulo, isso vai acontecer no Rio Grande do Sul. E a gente não fica preparado para isso. Marco Moraes, esse é o novo normal. É urgente que o brasileiro ele passe a adotar uma nova mentalidade em relação a essa realidade, né? O fato é que ao longo de décadas, especialistas como você passaram muito tempo avisando, alertando. Olha, eu lembro de se falar em camada de ozônio lá nos anos 80, efeito estufa, e esses assuntos eram tratados assim como, isso aí não é problema para agora, né? Só que o agora chegou, né, Marco? Chegou, já está, né? Já tá à nossa volta, não tem mais como dizer que é algo para o futuro, né? Está aqui, afetando todo mundo. E são problemas complexos que, para serem resolvidos, demandam muito tempo. Não é algo que vai É, ser solucionado com uma vacina, algo que vai ser produzido por um laboratório e que instantaneamente vai trazer a cura, como a gente assistiu na exatamente, pandemia. É algo que demanda exatamente. tempo e talvez demore que uma geração inteira, a próxima geração inteira, tenha esse trabalho de ter que consertar o que a nossa não conseguiu fazer, né? A gente agora vai ter que se mobilizar, mas se mobilizar fortemente, tanto na mitigação, ou seja, de evitar que a coisa fique pior e começar a reduzir esses efeitos, como na adaptação. Quer dizer, a gente vai ter que se adaptar às cidades, à infraestrutura, eventualmente imagina todo o litoral, se o mar começar a subir, que é outra coisa que está preocupando muito. Então, nós temos que parar de ser reativos e nos tornarmos proativos. Olha, isso aí está acontecendo, vai acontecer, então a gente tem que fazer um bom plano de drenagem para as cidades, a gente tem que mapear as encostas que são perigosas, a gente tem que fazer o trabalho nas costas para prevenir, né, uma futura ressacas destruidoras que devem acontecer. Enfim, há todo um esforço coletivo em que todo mundo tem que se envolver. Não como eu digo, não é só cobrar o político na hora que a tragédia acontece, é todo o tempo. Eleger bem, pressionar as autoridades, convencer as outras pessoas de que isso é sério, não tem nada a ver com ideologia, atinge todo mundo. Então, vamos trabalhar juntos aí, diante desse novo mundo que, infelizmente, né, já está acontecendo.
diante de nós aí. Você tem prognósticos para o estado do Rio Grande do Sul? Como é que vai ser nos próximos tempos? O estado do Rio Grande do Sul vai continuar sendo castigado com, Sim, com, vai, com, vai, com vai. chuvas muito violentas? Os dois fenômenos, os do ano passado, que são os ciclones extratropicais, que são um evento comum no Atlântico Sul, mas costumavam ficar em alto mar e agora estão se aproximando da costa, estão atingindo as regiões costeiras, estão aparecendo com padrões muito estranhos que ninguém ainda sabe explicar muito bem por quê. Tem ciclone aparecendo do nada, que eles chamam de ciclone bomba, que vem do nada. Aí o de junho do ano passado, ele se formou no norte, desceu em direção ao sul, quando na verdade eles se formam no sul e migram para o norte, né? Então, esses fenômenos todos que a gente está vendo ali vão continuar, né? Vão haver pausas, e aí o perigo é aquilo que eu estava falando. Há uma pausa e as pessoas começam a esquecer, mas eles vão voltar. É o novo normal para o Rio Grande do Sul, que a gente já está vendo. Marco, muito obrigado por falar com a gente aqui em A Grande Verdade. Vou recomendar mais uma vez o livro do Marco Moraes, geólogo, PhD, ambientalista, um cara que escreveu um documento aqui. Isso aqui é um documento muito especial sobre a atual situação do planeta. E, além de tudo, um gaúcho que está aí acompanhando com bastante preocupação o que está É, acontecendo com seus conterrâneos. Sorte para o povo do Rio Grande do Sul. Nós vamos deixar aqui na imagem, um card final, com um encaminhamento para você fazer doações, para você colaborar com a população do Rio Grande do Sul que está sofrendo tanto. Marco, muito obrigado, viu? obrigado, obrigado. Foi um prazer. Estou sempre disponível para falar com vocês. Valeu. Marco Moraes falou com a gente aqui em A Grande Verdade.